meio ambiente, a crise ambiental e social. Esse é um trabalho na minha graduação, né? Ou seja, 11 anos atrás. E ainda é bastante atual. Então, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a questão ambiental, do meio ambiente e quais são os desdobramentos desse problemática. Esse é um texto que vocês também tiveram acesso, né, em vários links, num blog do curso de administração, em documentos institucionais, lá na biblioteca que vocês têm no portal. E também vai estar disponível para vocês essas palestras que estão ocorrendo aqui. O trabalho dessa apresentação, eu vou discutir como a questão ambiental, como ela se desenvolve, como ela se torna uma questão de interesse mundial. A erosão da base de recursos naturais, o aumento da poluição e da degradação ambiental, as desigualdades norte e sul, a exclusão social, a mudança climática e o desenvolvimento sustentável, é o conceito mais atual que vem sendo discutido. Aqueles que já foram meus alunos em gestão social e ambiental vão encontrar muitas coisas aí que eu venho falando há algum tempo. Nós vivemos no planeta. Esse aqui é o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Essa é a nossa casa. O planeta em que vivemos possui algumas características que permitem a vida de todos os seres dentro desse bioma. Ali dá para ver nessa imagem essa fina camada, que é chamada de uma camada de ozônio, que protege e permite a existência de todos os seres. E esse é o problema. O que é meio ambiente? Quando a gente fala de meio ambiente, geralmente nós temos a ideia de natureza, de floresta, de matas, rios. Mas o ambiente é mais complexo do que somente as florestas, os mares e os rios. No texto que vocês têm disponível, nós temos alguns conceitos. Vários autores tentam definir o conceito de meio ambiente, e aí nós temos o conceito biológico, o físico, o químico e também o social. Então, tudo aquilo que circunda um organismo, passando por duas questões fundamentais. O meio ambiente abiótico, que é onde não pode ter vida, é o físico e o químico, e o meio ambiente biótico, que é justamente a vida. Esses fatores bióticos e abióticos aqui estão em questão na discussão sobre a problemática ambiental. Tudo que circula o indivíduo, então, precisa ser considerado como meio ambiente, não só algumas dessas características. E aí volta tudo, né? Tudo aquilo que permite a nossa existência aqui nesse planeta. A partir desse conceito de que tudo que circunda o indivíduo, sendo biótico ou abiótico, então nós podemos sintetizar uma outra conceituação. Ou seja, que qualquer alteração que houver nessa base biofísica e bioquímica que sustenta nossas vidas e de todos os seres organismos vivos, qualquer uma dessas alterações que nós provocarmos nesses sistemas vai provocar também transformações nas relações sociais. Na forma como nós disputamos esses recursos, e recursos que não são infinitos. Há um limite para o uso desses recursos, muito escassos. Nosso ser humano é um animal, né? Assim, um ser vivo, que aonde se instala tende a modificar a paisagem. A gente tinha paisagens como florestas nativas em todo o planeta. O homem, quando se instala, aí travou aqui.
Ele começa já a modificar essa paisagem para satisfazer suas necessidades. E não há nada de errado nisso. Nós precisamos viver, né? O problema é que quando nós transformamos a paisagem para a nossa sobrevivência, nós a transformamos de forma muito degradante. Essa aqui é uma imagem de Sinop. Sinop fica no Mato Grosso e é lá na região amazônica. Olha só, tem floresta mais ali. Foi tudo devastado para que pudéssemos viver ali também. O ser humano é o ser vivente que consegue se adaptar a qualquer região do planeta, destruindo essa região. Londrina, no Paraná. Há uma mistura de vegetação e floresta de arranha-céu. O que nos leva a pensar assim, como é que o ser humano consegue sobreviver num planeta que ele, ao mesmo tempo, está destruindo? Desde a década de 30, essas são preocupações bastante factíveis. Nós percebemos, inclusive, que poderíamos acabar com a vida no planeta, simplesmente com as nossas tecnologias. Quando nós explodimos 2 bombas de hidrogênio na Segunda Guerra Mundial. Ora, se o ser humano tem a capacidade de transformar fisicamente a natureza a ponto de gerar tamanha energia capaz de destruir e matar, né? Era preciso parar para pensar um pouco sobre o que é que nós estávamos fazendo com a nossa vida, com a nossa existência. É claro que a Segunda Guerra Mundial foi um marco importante na história humana, porque transforma a vida, né, em vários continentes. E após a Segunda Guerra Mundial, precisávamos reconstruir a vida. E aí, claro que o desenvolvimento tecnológico vai contribuir muito, principalmente na produção de alimentos, a utilização de produtos químicos para aumentar a produtividade. Foi nessa década de 50 que uma pesquisadora norte-americana percebeu que a utilização desse tipo de componente poderia afetar profundamente a vida no planeta, começando pelas espécies mais frágeis, as aves. O uso de DDT na agricultura provocou uma modificação no comportamento das aves, e ela percebeu que na primavera, a primavera estava assim silenciosa. Silenciosa por quê? Porque os pássaros estavam morrendo. E ela publicou um livro chamado Primavera Silenciosa. Esse livro foi o primeiro grande alerta, o primeiro grito dado em benefício da proteção ao planeta. Era preciso pensar como nós estávamos produzindo, como nós estávamos desenvolvendo a economia dos países. E é claro que os governantes precisam de organismos que os reúnam a fim de discutir, né, problemas mundiais. E a Organização das Nações Unidas, então, em 72, promoveu a Conferência de Estocolmo. Essa conferência marca as discussões mundiais sobre a questão do meio ambiente. É claro que nesse momento aqui, o que estava em jogo era a possibilidade de, se continuarmos crescendo da forma como vínhamos crescendo, se nós teríamos condições de manter a vida no planeta. E havia aqui uma distinção bastante clara entre 2 lados que se opunham. De um lado, os países já desenvolvidos, que queriam manter o seu nível, né, de vida, mas sem comprometer a possibilidade de vida no futuro. Então, era preciso impedir que os países pobres quisessem a mesma coisa que eles já tinham. Por quê? O crescimento exponencial da população ia colocar em risco a produção de alimentos. Essa divisão estava baseada num conceito demográfico. Aqui nós vemos como a diminuição dos recursos naturais e o crescimento da população. Então nós tínhamos um momento aqui de que iríamos colidir. Esse momento é um momento crítico que nós não teríamos condições de manter a vida no planeta. A população, as perspectivas de crescimento da população eram sombrias.
Poderíamos chegar aí a 7 bilhões no século XXI. E, na verdade, o último relatório da ONU diz que nós podemos chegar a 10 bilhões em 2050. O que é que significa esse tanto de gente precisando comer, beber, se vestir, consumir, né? E se fôssemos consumir todos no mesmo ritmo que os países desenvolvidos, não teria. Precisaríamos de 4 planetas a mais. Hoje nós já temos esse problema de água. Isso aqui é um poço na Índia. Essas perspectivas dizem que nós teríamos mais ou menos 70% da população vivendo em cidades, só 30% na zona rural. A migração tremenda. As cidades não teriam condições de acomodar tanta gente. Isso já aconteceu antes. Né? Quem já estudou a Revolução Industrial sabe o que aconteceu quando saíram os camponeses do campo e foram para as cidades. A evolução aqui é, olha, então não vamos ter condições de manter o mesmo padrão de consumo dos países ricos com os países pobres. Então, nesse momento de Estocolmo, a discussão era como impedir o crescimento. Manter, parar. O documento era limites do crescimento. Não temos como continuar crescendo nesse ritmo. E interessante que nessa reunião de Estocolmo, então, muda a geopolítica mundial. Se antes eu tinha uma divisão leste-oeste, esse é um muro de Berlim, né? Berlim ocidental, Berlim oriental. Ou seja, capitalismo e comunismo. Estados Unidos de um lado, Rússia de outro. Esse era o poder mundial nessa década, logo no pós-guerra, chamada Guerra Fria. Quem tinha mais ogivas nucleares. Mas Estocolmo mudou essa disposição política para uma outra, divisão norte e sul. Países ricos acima da linha do Equador, mais ou menos. Aí considerando a Austrália. E os países pobres. Eram esses aqui que não poderiam crescer do mesmo jeito que esses aqui, porque não teríamos condições de manter o mundo satisfeito. O consumismo. E essa diferença entre ricos e pobres vai haver no consumo de todos os bens e todos os recursos naturais, na produção de energia elétrica. Esse mapa mostra a iluminação à noite no planeta. Onde é que estão as maiores áreas iluminadas? Então, quem tem acesso à energia elétrica nas suas casas? Os países ricos. Os pobres estão no escuro. Eu poderia falar também do consumo de madeira. 70% da madeira produzida no mundo é consumida aqui também. Linhas telefônicas. Saneamento básico. Enfim, todos os bens sociais mais importantes para a sobrevivência dos pobres. Mas alguns pesquisadores falam, não, mas não é bem assim, não é desse jeito que nós temos que tratar a questão. Essa é a primeira ministra da Noruega, Harley Dudler. Ela fez um estudo a partir de um contrato com uma universidade europeia e juntou vários especialistas e na Rússia, na Índia e no Brasil. Ela conseguiu resultados que indicavam que era possível o desenvolvimento continuar crescendo, mas de forma sustentável. Isso já na década de 80. O relatório dessa comissão Brundtland ficou conhecido como Nosso Futuro Comum. Era possível crescer mantendo os recursos, utilizando os recursos naturais de forma racional, atendendo às necessidades do presente, mas garantindo que as gerações futuras também pudessem satisfazer as suas necessidades no futuro. Esse conceito de desenvolvimento sustentável que surge ali do Grupo de Bonn, nesse relatório. Na sequência das discussões, a cada 5 anos se reunindo, nós tivemos, todo mundo sabe aqui, a Expo 92 que ocorreu no Rio de Janeiro. Essa reunião ficou conhecida como a cúpula da Terra porque se preocupava com o planeta.
com as questões ambientais. É dali que surgem diversos documentos. A Agenda 21, por exemplo, né, que é um documento que propõe uma série de ações preventivas e corretivas. A Convenção do Clima, a Carta da Terra, né? A partir da época 92, nós podemos começar a pensar em valorizar o conhecimento das populações autóctones, porque eles sabem como utilizar os recursos naturais sem causar degradação ambiental. Também se fala nessa reunião sobre o aquecimento global. Isso foi em 87, na verdade, que começaram a discutir a questão do aquecimento global, um senador americano que fez uma denúncia no Senado, que haveria um aumento, né, da temperatura do planeta, e isso levaria, consequentemente, ao aumento do nível dos mares em função do derretimento das grandes geleiras. E a consequência desse aumento do nível do mar seriam catastróficas. Não só com a inundação de várias áreas litorâneas, como também com a paralisação da corrente que é responsável pela troca de temperaturas no planeta, e mantém o planeta refrigerado, frio ou calor. E aí nós teríamos uma terceira era glacial, a era do gelo 3, que seria, nós sabemos que aconteceu na última, vários mamíferos ou animais ou espécies desapareceram do planeta. E mais uma, a gente não sabe o que aconteceu. Para compreender melhor aqui o aquecimento global e as mudanças climáticas, eu preparei alguns vídeos. São pequenos vídeos. Tem alguém que possa ali clicar o link? Primeiro, aquecimento global. Aí nós vamos voltar a ver aquela imagem do planeta e vamos falar da camada de ozônio. Depois, mudanças climáticas. Tem que habilitar isso aí. Buraco na camada de ozônio. O ozônio é uma molécula que existe em toda a atmosfera, com maior concentração entre 25 e 35 quilômetros de altura na região chamada camada de ozônio. O ozônio dessa região tem uma função muito importante para a vida na superfície terrestre. Ele absorve a radiação que vem do Sol, ultravioleta do tipo B. Apenas o ozônio na atmosfera tem essa propriedade importante de absorver a radiação UVB, ultravioleta do tipo B, que é prejudicial à vida de pessoas, animais e plantas. A radiação ultravioleta do tipo B é a principal causadora de câncer de pele. No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos que emitem os chamados clorofluorcarbonos, CFCs, um gás que passa praticamente ileso pela troposfera e chega até a estratosfera, destruindo as moléculas que formam o ozônio, causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos fica sensivelmente maior, aumentando as chances de contração de câncer de pele. A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a Antártica. Nessa região, principalmente no mês de setembro, quase metade da concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Esse fenômeno deixa à mercê dos raios ultravioletas uma área de 31 milhões de quilômetros quadrados, área maior que toda a América do Sul, ou equivalente a 15% da superfície do planeta. Clique no ponteiro e arraste-o com o botão apertado para visualizar a variação da camada de ozônio na Antártica de agosto a outubro de 2006. A movimentação vai mostrar aqui como esse buraco tem aumentado. E a última notícia que tivemos foi que esse buraco agora também tem no ciclo polar ártico. Qual é o significado disso? Bom,
Os raios solares, eles atravessam essa camada de ozônio, que é uma camada fina, e alguns desses raios ficam sobre o planeta para manter a temperatura estável e outros são refletidos de volta para o espaço. Mas com a emissão dos gases do efeito estufa, principalmente o metano, que é resultado da queima de combustíveis fósseis, da degradação de materiais orgânicos, como esses que ocorrem nos lixões, ela aumenta essa camada. Então, muito mais raios solares ficam presos na atmosfera, aumentando daí a temperatura, como se fosse um micro-ondas, né? E como esse buraco da camada de ozônio, muitos desses raios, eles atravessam diretamente e não refletem mais, eles não voltam. E eles atuam diretamente sobre as grandes geleiras, causando derretimento. Esse derretimento, indo para o mar, acho que existem experiências que demonstram que a água fria, né, ela sempre está embaixo. Você, quando mergulha no mar, você sente a água mais fria embaixo. Se você tiver só água fria, não há circulação, água quente em cima, água fria embaixo. Com maior número de água fria, para a corrente. E aí a consequência é uma era glacial. Primeiro a gente sofre o calor, depois o frio, né? O day after. Pode fechar isso. Bom, e por que essas mudanças estão ocorrendo? É claro que é a ação humana sobre o planeta. Não tem outro ser vivente que seja capaz de transformar o meio ambiente da forma como nós modificamos. Vamos dar uma olhada nesse outro vídeo também da Agência Espacial Brasileira. Ondas de calor, tufões, tornados e ciclones tropicais, mesmo em regiões que geralmente não são afetadas por esses fenômenos. Aumento da temperatura dos oceanos e do nível do mar. Degelo das calotas polares. As mudanças climáticas vêm ocupando cada vez mais espaço nos noticiários, e muitas delas estão associadas às ações do ser humano no planeta, como a emissão de gases intensificadores do efeito estufa. Elevação do nível do mar, zonas costeiras inundadas, redução da produtividade agrícola e perda na biodiversidade. Essas previsões, de acordo com o painel intergovernamental de mudança do clima, podem se tornar realidade nos próximos 50 anos. Especialistas apontam que o aquecimento global será o mais grave problema ambiental que os habitantes do planeta irão enfrentar ao longo do século XXI. O aumento da temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos pode trazer sérias consequências, que vão desde a elevação do nível do mar até uma maior incidência de doenças tropicais, como a dengue e a malária. A desertificação de algumas áreas do planeta também poderá acontecer. O aquecimento global está intimamente ligado ao efeito estufa. E o efeito estufa é intensificado por atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural em usinas termoelétricas, veículos e indústrias. Aliadas ao desmatamento, essas atividades liberam os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Esses gases, por sua vez, formam uma barreira que impede que o calor da superfície terrestre seja dissipado para o espaço. O resultado é o aumento da temperatura. As mudanças climáticas nos próximos 50 anos podem acarretar impactos negativos nos ecossistemas, aumento da frequência e intensidade de ciclones e furacões e ainda a contaminação de lençóis freáticos com água salgada. Para evitar que essas previsões se concretizem, vários organismos e governos de diversas partes do mundo têm se articulado na definição de acordos, protocolos e políticas públicas. Por trás das discussões sobre a emissão de gases poluentes estão interesses poderosos. Países desenvolvidos que não abrem mão dos seus padrões de consumo, indústrias que veem a redução de emissões de gases de efeito estufa como uma possibilidade de aumento de seus custos. Pesquisas revelam que produção de energia, transportes, desmatamento, queimadas e outros processos industriais
são as ações humanas que mais têm contribuído para o aquecimento global. Frear esse processo tem sido uma preocupação de governos e bandeira de luta de ambientalistas nos últimos 20 anos. Durante a Rio 92, 154 países assinaram a Convenção sobre Mudança do Clima, que tinha como objetivo estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A Convenção estabelecia que os países signatários reduzissem no ano 2000 suas emissões de gases aos mesmos níveis praticados em 1990. A meta, não alcançada, foi prorrogada em acordos posteriores, mas a mobilização internacional em relação aos efeitos danosos ocasionados pelo aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa não foi em vão. 5 anos mais tarde, em 1997, na Convenção do Clima realizada no Japão, foi aprovado o Protocolo de Kyoto. Desta vez, os países desenvolvidos eram o foco. Deviam se comprometer a diminuir em 5,2% a emissão de gases de efeito estufa em relação ao ano de 1990, durante o período de 2008 e 2012. Em vigor desde 2005, o Protocolo de Kyoto tem enfrentado barreiras, como a não adesão dos Estados Unidos, o principal emissor de gases intensificadores do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto possibilitou que países em desenvolvimento, como o Brasil, utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, para que as metas de redução de emissão de gases sejam atingidas. Atualmente, o Brasil tem vantagens significativas no campo do setor energético, por valorizar fontes renováveis de energia que são menos poluentes. Além disso, o país também apresenta um alto potencial para a produção do biodiesel, já apontado como um dos combustíveis do futuro, bem como para o aproveitamento de gás de aterro e do álcool. Ao lado da China e da Índia, o Brasil aparece como um dos líderes mundiais na possibilidade de abrigar projetos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O Protocolo de Kyoto ocorre 5 anos após a Eco 92, né? Em 97. E é a partir desse protocolo que os países desenvolvidos encontraram um modo de continuar produzindo, né? E, em contrapartida, ele teria que financiar projetos de desenvolvimento limpo em países em desenvolvimento, chamado MDLs. Há um mercado de crédito de carbono. O que significa isso? Um país rico, constante lá do anexo do protocolo de Kyoto, ele investe em países de desenvolvimento para modificar práticas poluidoras. Esse investimento que ele faz no país lhe dá o direito de comprar esses créditos e continuar emitindo sua poluição, mas impedindo que haja uma emissão no país em desenvolvimento. Por exemplo, o primeiro projeto de MDL no mundo foi aprovado para o Brasil, e aqui em Nova Iguaçu, o projeto Nova Gerardo. Esse projeto é um lixão, e também tem o lixão da Marambaia, né? Qual é o significado desse projeto? Eles transformam isso num aterro sanitário e encanam, tudo encanado, o gás metânico que é produzido pela decomposição, né, daquele lixo, e esse gás, então, encanado, gera energia termoelétrica numa mini usina que atende lá 80 mil famílias. Além disso, existe lá um reloginho contando as toneladas de metano que não vão para a atmosfera, que se chama crédito de carbono. Aquela empresa ou país que financiou esse projeto, então, pode comprar isso, vai pagar também, e continuar produzindo no seu país de origem. Isso é um investimento para quem é da área da administração, são os negócios verdes, né? É um investimento alto, claro, precisa de um investimento financiamento estrangeiro, mas a rentabilidade de Nova Gerardo é altíssima. Se vocês pesquisarem no site do Ministério da Minas e Energia, vai ter lá um documento sobre esse projeto de Nova Gerardo. E o mercado de carbono, resultado do protocolo de Kyoto, ainda é uma coisa nova, né? Faltam especialistas, tanto para elaborar os projetos, como também para calcular, né?
Os países que mais produzem gases do efeito estufa precisam diminuir a sua produção, a sua emissão. E os países em desenvolvimento podem, então, ter uma chance de desenvolvimento social e econômico com o investimento desses países. Mas a mudança climática, o aquecimento global, é uma realidade que nós temos visto dia a dia. Aqui, nossa região fluminense sofreu recentemente na Serra, região serrana toda, Angra dos Reis, catástrofes que são consideradas climáticas. Um aumento da chuva inesperadamente, o Brasil, a América Latina, que não teve furacão, tufão, isso está acontecendo. Quais são as consequências para o Brasil se essas perspectivas pessimistas se concretizarem? Se houver mesmo um aumento do nível dos mares, mesmo que seja de 2, 3 metros, Baixada Fluminense, está debaixo d'água. Se houver um aumento da temperatura em 4 a 5 graus, Bangu vai virar um forno, já é um forno. Imagine a Amazônia, que é 48 graus lá no verão, com 5 graus, 53, 54. Então isso é muito problemático. Tem um outro vídeo que eu quero mostrar para vocês quais são os efeitos para o Brasil se concretizarem essas previsões pessimistas. Impactos das mudanças climáticas no Brasil. Os resultados de estudos monitorados pelo IPCC indicam que as mudanças climáticas vão influenciar ecossistemas costeiros e ribeirinhos em áreas sob influência das marés poderão ser profundamente alterados, com uma rápida elevação do nível do mar. Também a agricultura e a geração de hidroeletricidade poderiam ser afetadas por mudanças na distribuição das chuvas ou na ocorrência de períodos secos extensos. Outro setor que pode ser bastante afetado pelas mudanças climáticas é o de sistemas agrícolas. Por exemplo, com o aumento do aquecimento médio, cogita-se que a região propícia para o plantio de café migre de São Paulo e Minas Gerais para localidades bem mais ao sul, incluindo a Argentina. Em decorrência da história de ocupação do território brasileiro, as regiões costeiras abrigam grande parte da população. Grandes centros urbano-industriais do país estão situados em áreas costeiras ou contíguas a estas e, portanto, diretamente ameaçadas pelo aumento previsto do nível médio do mar. Cidades como João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá e Florianópolis representam áreas de grande densidade populacional e importantes complexos industriais, portuários e turísticos. Incluídas na área de influência, estas cidades são, portanto, potencialmente inundáveis em suas porções mais baixas num futuro próximo. As projeções da temperatura para o final do século XXI, na América do Sul, indicam um aumento da temperatura para praticamente todo o continente, tal como podemos observar no cenário B2 do IPCC. Clique no ponteiro e arraste-o com o botão apertado para visualizar a variação da temperatura na América do Sul de acordo com a média entre os 6 modelos do cenário B2 do terceiro relatório do IPCC até 2099. Aí demonstra que como a temperatura vai aumentar, principalmente nessa região, que é onde nós estamos praticamente. Bom, pode fechar esse... Para essas discussões sobre a questão ambiental, a gente esbarra no entrave de interpretação. Existem várias escolas de pensamento que vão dar quais as direções para o enfrentamento da crise. E aí, eu discuto no artigo essas escolas de pensamento ecológico. De um lado, nós temos esses chamados preservacionistas. Os preservacionistas são... eles querem preservar a natureza intocável, a vida selvagem, a vida natural. Mesmo que para isso eu tenha que tirar as pessoas desses lugares. Surgem aí as áreas protegidas.
O primeiro dele é o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. No Brasil nós temos vários parques assim. Alguns que haviam populações que viviam lá há centenas de anos foram tiradas, porque não poderia ter humanos nesses locais. Essa visão preservacionista é crítica, que dá a direção, por exemplo, às legislações, né? A legislação florestal. Agora está em discussão o Código Florestal Brasileiro, que prevê aí uma série de mudanças e a possibilidade, inclusive, de desmatamento indiscriminado. Aí os preservacionistas estão gritando, porque é preciso preservar a natureza pela sua beleza estética, né? Esse tipo de desenvolvimento industrial, urbano, não pode ser admitido por essa corrente. Aí a natureza é mais ou menos isso. O local é um santuário, seria o paraíso, né? Corre rios de leite, mel, etc. Pro lado dos conservacionistas, já pensando no uso racional dos recursos, eles usam praticamente esse pensamento lá do desenvolvimento sustentável, ou seja, 3 princípios: o uso racional dos recursos, a prevenção do desperdício, de saber as tecnologias para a utilização desses recursos, a forma como explorá-lo e o uso desse recurso para o bem comum, para o bem de todos, de toda a humanidade. Eles têm uma visão natureza mais ou menos assim. Do outro ponto de vista, a gente tem o ecocentrismo. Você tem a natureza no centro. O ecológico é o centro da discussão. A gente não tem que controlar somente o controle do crescimento da população, mas também temos que ter as áreas protegidas. Então, é uma visão que também busca lá um pouco do preservacionismo e um pouco do conservacionismo. Não tem sentido se essa área tem alguma utilidade ou não para os seres humanos, das suas necessidades. Basta que seja protegido. A outra visão que eu discuto no texto é a antropocentrismo. Aí o homem está no centro, a ênfase recai na população. Aqui a gente precisa distribuir melhor a riqueza produzida, melhorando então a qualidade de vida de todos. Os recursos não podem ser distribuídos da forma como vem sendo distribuídos tão desigualmente entre países pobres e ricos. É claro que não queremos que os países em desenvolvimento, chamados países pobres, consumam na mesma quantidade que os ricos. Ao contrário, queremos que os ricos diminuam o seu consumo. O antropocentrismo, então, ele vê a natureza como uma reserva desses recursos que vai satisfazer as necessidades vitais da humanidade. Não sabemos por quanto tempo, né? Porque eles podem ser explorados pelo homem. Na tradição da sociologia, a socioecologia, nós temos outras formas de interpretação, chamada ecologia profunda, que a natureza tem um valor intrínseco. Então, a natureza é mais ou menos parecida com a preservacionista, porque ela tem a natureza como valor em si mesma e afasta, então, a presença humana. A ecologia social, que aí vem uma discussão sobre a desigualdade social, a participação do Estado, o poder do Estado, e uma volta, né, ao espírito de natureza, em que todos participam e são proprietários, com uma visão comunal, né, da produção. Eles são meio que uns anarquistas, né? Eles dizem que o desenvolvimento é insustentável. Nós temos que voltar à natureza. O ecomarxismo, baseado nas teorias marxistas, no homem, ele transforma a sua história materialmente, né? Então, a transformação
natureza pelo homem faz parte da evolução sociocultural da própria humanidade. Então não há sentido em proibir o uso desses recursos. E um outro conceito que não é discutido pelo autor principal lá do meu artigo, que é o Antônio Carlos Diegues, mas pelo Paulo Henrique Freire Vieira, que foi meu orientador, por sinal, é esse conceito de ecodesenvolvimento, cunhado lá por Maurice Strong e Ignaz Sachs. Nesse caso, o ecodesenvolvimento é mais uma questão de planejamento e gestão do uso desses recursos naturais. Por que surge esse conceito de ecodesenvolvimento? E ele já é da década de 70. Na verdade, o conceito de ecodesenvolvimento foi elaborado para a reunião de Estocolmo em 72. Mas não foi muito bem aceito por causa de uma questão política, né? Ora, a crise era a crise do modelo de desenvolvimento. O modelo qual era? Capitalista. Então, se queria um outro modelo de desenvolvimento, porque associa o desenvolvimento à miséria humana. E não poderia. Maurice Strong é esse personagem aqui. O Ignaz Sachs é um autor que vai ajudar no desenvolvimento. Para o ecodesenvolvimento, então, nós temos, primeiro, satisfação das necessidades das populações. É a mesma coisa das necessidades atuais do desenvolvimento sustentável. Outra, solidariedade com as gerações futuras. Então, preservando para as gerações futuras a utilização desses recursos. Desenvolvimento sustentável tem o mesmo conceito. O que não tem no desenvolvimento sustentável, mas tem no ecodesenvolvimento, é a participação das populações nos processos decisórios. Ou seja, o empoderamento. A capacidade que a sociedade organizada, civil organizada, tem de decidir como utilizar esses recursos. A gestão comunitária dos recursos naturais. E não só uma decisão imposta de cima do governo ou das elites. E, por fim, a prudência ecológica. O ecodesenvolvimento diz ou pensa que as populações que vivem nessas áreas que o preservacionismo quer isolar, elas têm conhecimento de como utilizar esses recursos de forma sustentável, porque há muito tempo eles vêm utilizando e não degradam. Algumas empresas têm investido nesse tipo de relacionamento com a Natura, por exemplo, que investe em comunidades extrativistas, né? Porque as pessoas lá, cortadoras de coco babaçu, né? Essas mulheres lá no interior do Pará conseguem retirar o coco sem alterar o equilíbrio ecológico. O que o conceito de equidade estipula no ecodesenvolvimento é que nós não podemos mais ter um abismo tão grande de pobres e ricos. Não podemos ter mais esse tipo de imagem. De um lado, uma pobreza extrema, do outro. E nós não precisamos ir muito longe para ver essa configuração aqui, não. Nós passamos aí na linha vermelha, linha amarela, e vimos isso a todo momento. De um lado, um monte de favela, do outro tem, até a gente fala, aí, aquele lado é favela, do outro lado não é. O que é isso? É a concentração da riqueza. Será que isso é muito longe? Olha aqui, Duque de Caxias, nós temos um IDH aqui de 0,75 e esse índice de 0 a 1. Nós somos o 52º município IDH do estado do Rio de Janeiro. Mas, no entanto, na produção de riqueza, nós somos o 6º lugar no Brasil. Nós estamos à frente de muitas capitais. Quer dizer, a riqueza é produzida no município, mas não é distribuída. Lembra daquela figura lá da iluminação ou da disputa pela água potável? Acontece aqui, não muito longe. O que o ecodesenvolvimento não quer é esse tipo de países pobres, a fome mate todo dia. Nós conseguimos tirar 900 bilhões de pessoas da linha da miséria, mas ainda existem 1 bilhão e 800 mil pessoas, 800 milhões de pessoas que vivem com $1,25, segundo o último relatório da ONU. Enquanto nos países ricos, as pessoas estão sofrendo
com a doença da obesidade, porque come demais. Enquanto uns comem de menos, outros comem e comem mal. A prudência ecológica preconiza o abandono das formas que nós temos atuado sobre os recursos naturais, utilizando, todo mundo quer um carro zero, todo mundo quer casa, ar-condicionado, tudo, né? E ir no mercado, comprar tudo que pode, comprar tudo novo. Isso, toda a produção, e quem estuda na administração sabe disso, que a produção usa recursos naturais, é energia, é solo, a própria matéria-prima, madeira, assim. E a forma como nós vamos utilizando, se continuarmos assim, olha, para cada 10 árvores que nós derrubamos, o planeta só consegue repor 5. Num processo natural. E isso em pouco tempo não vamos ter mais nada para poder tirar do planeta. Nós precisamos ter uma forma harmônica de vida com o planeta. Autonomia e participação é o conceito do desenvolvimento que preconiza a participação comunitária nas decisões políticas, no processo de gestão desse patrimônio cultural. E isso já acontece no Brasil. Já tivemos experiência de orçamento participativo no Rio Grande do Sul, Florianópolis, até no Rio de Janeiro, em algumas cidades, com um partido político que antes era oposição, né? Hoje ele é oposição, então é bem complicado. Mas, nos usos dos recursos, aqui entra a figura das ONGs, das organizações sérias, né? Não governamentais sérias do país, que apoiam as populações tradicionais na utilização desses recursos. A gestão comunitária dos recursos naturais é possível, porque essas populações detêm conhecimento. E aí entra a questão da interdisciplinariedade que eu falei lá no começo. A troca de saberes, não só a ciência. O futuro, que foi falado ontem na palestra do Sr. Joaquim, do iluminismo, aquele da ordem do progresso, está em jogo. Ou nós pensamos nisso, ou nós não vamos ter um futuro. Sustentabilidade econômica. É claro que não posso pensar no desenvolvimento somente na questão social ou ambiental. É preciso que isso tenha sustentabilidade ao longo do tempo. Como é que eu faço para internalizar os custos ambientais e sociais nesse novo modelo de produção, nesse novo modelo de desenvolvimento? Há países que não regulam isso e aí uma concorrência desleal. Mas, simultaneamente, eu tenho custos sociais e ambientais toda vez que eu modifico o modelo de produção. O modelo que não pode continuar é esse, em que alguns comem a maior parte do bolo e o resto fica as migalhas. Esse é um modelo muito conhecido por vocês, neoliberalismo. Deixe o mercado, que o mercado resolve o problema. E ao contrário, ele tem cada vez mais intensificado problemas. Mas a gente está percebendo que algumas empresas têm se preocupado com isso. Eu ouvi aí uma propaganda da BASF da Sul-América, né? A questão da tinta verde. Já ouviram? O cara vai pintar o carro, mas é vermelho, não, mas a tinta verde é boa, não, mas é vermelho. Mas tem tinta vermelha? Tem tinta verde de toda cor. A tinta verde, a tinta ecológica, é feita não com solvente químico, mas com solvente à base de água, que é a reciclagem do PVC, do PET, né? Dessas garrafas PET. O ecodesenvolvimento, ele preconiza uma visão sistêmica da sociedade. Tanto na fase diagnóstica, que precisa ser feito, como é que vamos fazer a intervenção e avaliar os resultados. Todos os aspectos, como eu falei na definição de conceito de meio ambiente, são todos os componentes bióticos e abióticos. Então, eles têm inter-relações sociais, econômicas, culturais, ambientais. Tudo isso é coevolutivo, a responsabilidade de todos. São corresponsáveis.
o ecodesenvolvimento é a interseção das três dimensões. Aqui, eficiência econômica, prudência ecológica e equidade social. Nessa interseção eu estou falando desse conceito de desenvolvimento. Nem pode ser o desenvolvimento sustentável, preconizado lá pela comissão do Grupo de Roma. Nós podemos, então, sintetizar tudo isso. Dia 22 de abril, Dia da Terra. Tem um vídeo, depois vocês podem procurar, não vou colocar porque é muito grande, mas vocês podem procurar no YouTube, está disponível, são 12 partes, cada parte tem mais ou menos 10 minutos. E é um documentário muito interessante que mostra que essa preocupação com a questão ambiental não é nova. Né? Nós podemos sintetizar em 3 etapas dos desdobramentos da crise socioambiental. Como vocês viram, a primeira etapa é aquela de Estocolmo, ou seja, de que os problemas eram problemas causados pelos atores sociais e econômicos. O momento era de contenção, de regulação, de normas. Foi no Brasil, surgiu nessa época a Secretaria do Meio Ambiente. Né? Essa é a primeira etapa desse desdobramento. A segunda etapa, aí vem a Clube de Roma. O governo vai interferir para que nós possamos prevenir essa poluição e a melhoria dos sistemas produtivos, através de substituição de tecnologia, de implementação de avaliações de risco ambiental, relatórios de impacto ambiental, zoneamento industrial. Tudo isso ocorreu. O Brasil mesmo tem a zona industrial, zona rural, né? Essa época foi uma época de implementação de políticas públicas que visavam o controle da poluição e dos processos produtivos. A terceira etapa é essa etapa a partir da Eco 92, que a percepção passa a ser de um problema global, não mais um problema só de alguns países. O problema era planetário, nós tínhamos que tomar conta dessa casa. Nós tínhamos que pensar, ou temos que pensar, um novo desenvolvimento socioeconômico. Como eu falei, né, a Eco 92 foi chamada de Cúpula da Terra, ou a Cúpula da Terra, porque se pensava no planeta. Os questionamentos que se nos colocam agora, nesse momento, 2011, é que nós precisamos pensar num novo modelo de produção sustentável. Não podemos continuar produzindo da forma como vemos produzindo. Em administração já existe experiência de produção mais limpa. Existem esses projetos do MDR, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então nós temos que pensar numa forma sustentável de continuar atendendo às necessidades atuais, mas pensando que outras gerações precisarão desses mesmos recursos. Às vezes, quando eu falo com alguém, você economiza água, eu falo, quando a água acabar, não vou estar mais aqui. Então, essa conscientização que a gente precisa ter de que, tudo bem, eu não vou estar, mas os meus filhos, meus netos, bisnetos vão estar. E eu estou falando de água que já é um problema. Esse fracionamento do conhecimento, né? Nós precisamos ter uma visão, um pensamento sustentável, de aproveitamento dos saberes que as pessoas possuem. Não é só a ciência que dá a solução para o problema. O conhecimento das pessoas, das comunidades, também é importante. E a outra coisa é discutir realmente, será que o Estado tem mesmo que ter todo esse poder que ele tem hoje? Ou será que ele ainda tem poder? E o mercado? Hoje as maiores riquezas do mundo não são estados. O homem mais rico do planeta não produz nada. É conhecimento, é um software. E as pessoas reivindicam mais cidadania, mais participação, mais democracia, equidade, justiça, autonomia e participação. As elites governantes e as dominantes estão preocupadas, principalmente aqueles que estão no poder há muito tempo,
O que eles estão falando? Estão dizendo o seguinte: os excluídos estão se rebelando. Ora, então vamos despedi-los. Aí fala, não dá, eles não têm emprego, não têm trabalho. Aí então vamos cortar os benefícios, as ajudas, porque também não dá. Eles não têm nada, não recebem nenhuma ajuda. Então derruba as casas dessas pessoas. Eles também não é possível, porque eles não têm casa. Então estamos perdidos. Porque os pobres querem também um lugar ao sol, os excluídos querem participação. Qual o resultado disso? Nós estamos vendo Europa, isso aí na Alemanha, isso aqui na Espanha, agora mesmo Nova York, né? Eles estão lá em Wall Street, o centro financeiro mundial. Quem são essas pessoas? São partidos políticos? São sindicatos? Não. São as pessoas, os chamados excluídos. Além disso, ditaduras caíram. Aqui é o caso do terrorismo, né? Porque é uma crise civilizatória. Também tem os que não querem essa democracia. E aí o resultado é a Primavera Árabe. Agora o mais recente, o Muammar Gaddafi. Esses problemas estão colocados, estão na agenda mundial. 20 anos depois da Expo 92, o Rio de Janeiro vai receber o ano que vem a Rio mais 20. Essa reunião da ONU vai acontecer de novo aqui. E o que aconteceu nesses 20 anos? Eu conversando com meus colegas, eu falei assim, olha, eu escrevi a primeira vez esse artigo há 11 anos, em 2000. E parece que as coisas não mudaram muito, pelo contrário, elas só recrudesceram. De 1992 para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa ainda precisa acontecer. Precisamos discutir a conservação e o uso sustentável da biodiversidade. E o mais importante, a repartição dos benefícios advindas do uso desses recursos, mas de forma equitativa, justa, e não aquele modelo neoliberal que os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nós precisamos pensar na eliminação da miséria e da pobreza. Não é só dar mais 10 reais, 20 reais para tirar da linha da miséria. Porque é fácil, né? Quem é que é um miserável? Quem ganha 10 reais por mês? Dá 15. Saiu da linha da miséria. Mas ainda temos pobreza. Ainda temos fome. Milhares e milhares de pessoas vão dormir sem ter comido nada. Precisamos ter igualdade social, inclusão dessas pessoas. Questões de minorias étnicas, gênero, diversidade. Tudo isso está na pauta da Rio 20, Rio mais 20. Olha aqui esse conceito de economia verde, eu falei da tinta verde, né? A produção mais limpa é um conceito novo na produção. É produzir mais usando menos, diminuir o uso de recursos naturais, de energia, matérias-primas menos poluentes, produtos mais duráveis. Porque é difícil pensar que o industrial vai produzir alguma coisa para durar a vida inteira. Só aquela geladeira da minha avó que ainda está lá em casa, olha só. Mas hoje tudo é descartável, né? O problema é que então é descartável que seja biodegradável. E principalmente acho que o que mais se valorizará nos negócios a partir desse novo século é esse conceito de ética. Ética nos negócios, transparência, participação dos trabalhadores nas decisões. Ainda estamos longe, né? Mas já há demonstrações de que aquelas empresas que são éticas são muito mais rentáveis, são muito mais aceitas. A Rio mais 20 tem um nome. Se a Expo 92 foi Cúpula da Terra, a Rio mais 20 tem o nome de Cúpula dos Povos, porque agora nós estamos preocupados com isso.
pobreza, miséria e igualdade social. Ou nós nos preparamos e nos tomamos posição a respeito disso, ou não teremos mais aquele planeta azul bonito e que nos mantém vivos até agora. Essa é a minha palestra de hoje. Obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade.